Boa noite. Tô vendo que o pessoal tá começando a entrar. Quem estiver entrando, só me confirma se vocês conseguem me escutar bem, por favor. Ah, ótimo. Obrigada pelo retorno, Sara. Murilo também, obrigada pelo retorno. Cadê? Eu vi que o Dani já entrou também. Então eu vou convidar o Dani para a gente começar esse bate-papo, né? Que a gente vai falar sobre o esporte adaptado na visão do profissional. Então já vou aqui convidar o Dani. Calma aí que eu vou conseguir. Eita. Oi, Dani. Ah, agora sim, tudo bem? Tudo bom? E com você? Antes de eu entrar tava um delay. Falei, caramba, e agora? Mas quando entrou, acho que agora tá tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Quando eu falo, tá dando um retorno aqui pra mim. Será que tá dando pra todo mundo ou é só no meu fone? Então, pera aí, pode ser o fone de ouvido, o tamanho encaixado, depois ver aí como é que tá. É, de repente é só no meu mesmo. Eu te ouço bem. Não Ah, tem então tá. E nada não tá de. dando esse retorno, não. Não. Vê só com o Ah, pessoal de então deve repente para ser só no confirmar, meu de mesmo. repente. É, quem puder, gente, confirma aí se vocês estão escutando esse retorno que eu estou me escutando. Porque senão acho que fica um pouco desagradável, né? Ficar ouvindo Isso. e Aí a gente repetindo. dá um jeito, né? Ah, qualquer coisa eu tento tirar o fone, mas eu acho que é só no meu mesmo. Até parou aqui um pouquinho agora. É manivela, né? Aos poucos vai ruim, vai. O Instagram tá assim agora, né? Não tem jeito. Ah, ainda mais nesse horário que começa um monte de live, aí eu acho que começa a bugar um monte de coisa ao Cara, mesmo Camila, tempo. teve um dia que tinha 25 lives, quase 30 ao mesmo tempo no meu Instagram. Coisa de maluco. Caramba! Maria, tá dando retorno? Parou? Ah, então tá. Então parou, ótimo. Beleza. Se Show. voltar, vocês me avisam que eu tiro o fone aqui, que provavelmente é do meu mesmo. Beleza. Bom, vamos esperar só uns 2 minutinhos para o pessoal entrar mais um Tranquilo? pouco. Eu tô vendo que a Adri tá entrando aí, já tem um pessoal Uhum. entrando. Só pra Uhum. gente dar esse tempinho que a gente costuma fazer mesmo. Mas enfim, conseguimos, né, Dani? Uma hora vai, né? Antes dessa pandemia acontecer, a gente já tentava marcar alguma coisa juntos, né? Mas É verdade. precisou o mundo parar para a gente conseguir. Eu tava até conversando com os amigos, né? E hoje em dia tá cheio de live porque as pessoas estão em casa, né? Aí eu Sim. fiz uma reunião naquele Teams, né? Aquela plataforma de universidade. A gente deu uma palestra para uma universidade com 4 profissionais de vários estados do Rio, né? Que trabalham com inclusão. E ele falou, de fato, só essa pandemia para parar a gente num dia de semana, falou 2 horas e meia, Uhum. então não é sempre, né? Então vamos aproveitar o momento, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que eu vou começando então, né? Tô vendo que já tem um Vamos. monte de gente entrando. Oi, Rô, tudo bem? Vamos ver que tem um monte de gente aí já bacana, que a gente já conhece, né? Bom, para Uhum. quem não me conhece ainda, né? Eu sou Camila Salustiano, psicóloga clínica e do esporte, membro fundadora da Soperge, né? E hoje nosso convidado, Daniel Carmo, profissional de educação física, né? Trabalha com a questão do esporte adaptado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte adaptado na visão do profissional, né? Então, para a gente começar, Dani, eu queria que você se Uhum. apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória profissional e o que te levou para essa área do exercício físico adaptado, né, que não só com o esporte que você trabalha, mas com exercício físico também. Então, fala um pouquinho de você. Isso, verdade. Camila, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Camila é uma grande amiga, além de amiga profissional, né, que se une à educação física, eu sempre falo isso, né, defende, né, a psicologia em movimento, né, talvez nesse sentido a gente pode pensar, já tivemos juntos em algumas ocasiões, né, e foi muito bacana. E a gente pensa sempre nesse olhar, esse olhar diferenciado nesse processo de inclusão. Cada olhar distinto, né, favorece nessa perspectiva inclusiva, em especial através do esporte, que eu acho que se não for melhor, é uma das melhores ferramentas que a gente tem na mão, só que por si só não basta, a gente tem que fazer acontecer, né? Tem que oportunizar.
Então, fico muito feliz de estar com você aqui pela Soperj. E já estivemos juntos, né, naquele evento maravilhoso que vocês organizaram. Tive o prazer de estar com profissionais, né, André Deslandes, outros profissionais que eu sou muito fã. Eu falei, caramba, estou aqui no meio dessa gente toda, que bom. Né, estar aprendendo, somando, né, unindo forças. Então, sou formado em Educação Física. Hoje eu levanto a bandeira, né, do esporte como ferramenta de inclusão, utilizando o exercício físico, né, como forma de viabilidade da pessoa com deficiência em diversos fatores. Entrei na faculdade, né, mas não pensando talvez nesse esporte adaptado, talvez entrei ali como fitness, né, nem lembro, né, mas eu vejo que eu fui escolhido, né, não escolhi essa profissão. Ao longo da graduação a gente foi estudando, né, e vimos, né, em alguns módulos sobre educação. Deixa eu voltamos, está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. E nessa perspectiva, eu comecei a fazer estágio e nada é por acaso, né, Camila? Então, a gente faz uma matéria na faculdade. Né? No estágio, você acaba sendo, não digo jogado aos lobos, né, mas você é oferecido uma área de natação adaptada, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Meu primeiro aluno foi um aluno com deficiência autista, um autismo severo, né? Adulto. Falei, caramba, fui logo na parte mais difícil, né? Digamos assim. Talvez foi um laboratório maravilhoso, onde, de fato, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu me encontro, é aqui que, de fato, eu posso ser útil. Né? Então, ao longo do tempo, né, meu TCC foi em cima disso, minha pós-graduação, e não parei mais. Hoje eu vivo disso, né? Então, para quem é formado em educação física, alguns me perguntam, e essa área, dá dinheiro e tal? Eu falo assim, olha, dá dinheiro só se você ganhar na loteria ou nascer rico. Né? Mas, no Brasil, né? Mas você pode sim viver disso, é um nicho de mercado. Né? Uhum. Então, é um olhar que a gente precisa ter nesse sentido, quem é formado em educação física. Talvez não precise se especializar nisso, precisa ser especialista em esporte adaptado, não, mas você está preparado para receber um aluno com deficiência, seja ele em qualquer segmento, seja na educação física escolar, Uhum. seja no fitness, né? Porque inclusive, eu tenho alunos com deficiência na musculação, inclusive, como personal trainer, enfim. Você fatalmente vai encontrar uma pessoa com deficiência em algum ambiente no qual você vai precisar intervir. Por mais que você não queira viver disso, mas você precisa dar o primeiro suporte. Até porque Sim. nós temos as leis vigentes, né, dizendo que a gente não pode excluir, procrastinar, a gente não pode discriminar, né, pessoas com deficiência que são consumidores. Então, eles estão aí, né, Uhum. Camila? Estão aí no shopping, estão aí né, Exatamente. no cinema, né? Então, nós precisamos oportunizar, dar acessibilidade e tratá-lo como qualquer outra pessoa, até porque, né, tem garantias legais. Então, nesse sentido, a gente vem utilizando aí, dando aula de educação física para crianças, adolescentes e adultos, né, com deficiência, né, e tem visto resultados incríveis e também muito interessante frisar, Camila, aliado ao aspecto multi ou interdisciplinar. Então, eu Uhum. tenho muitas indicações de psicólogos, inclusive, né, disparado, tenho indicações, né, de psicopedagogos, né, de médicos, de terapeutas e tal, mas a psicologia está caminhando lado a lado com o meu trabalho. Sim, sim. E é muito importante isso, né, Dani? A gente realmente, enquanto profissional, a gente poder se capacitar para receber esse público. Né? Como você disse, eles estão aí em todos os lugares, eles são consumidores também, e eles precisam ter esse lado também voltado para a atividade física, né? Para uma atividade de lazer, aí pode ser para lazer, para alto rendimento, enfim. Mas eles também têm esse direito, né? E assim, na faculdade eu não me lembro, na verdade, né? Mas eu me formei já tem um tempinho, então minha memória também não é muito boa. Mas eu não me lembro muito de ter visto muitas matérias em relação à psicologia, né? Para algum tipo de deficiência, tanto física como, né, algum outro tipo de deficiência ou algum tipo de desenvolvimento atípico. A gente teve algumas coisas pontuais, mas eu sinceramente não tenho muita recordação de ter, né, uma coisa mais profunda nessa área, né? Na educação física também é da mesma forma? É algo que a gente bate muito na tecla, né? A gente acaba tendo que se especializar. É como o pneu do carro estoura, você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. É Uhum. quase que isso, né? Lamentavelmente, não digo todas, tá? Mas algumas instituições Sim. já estão pensando diferente, né? Inclusive, vou dar aqui o nome aos bois, né? Eu tive na IBMR e tem um professor de educação física, da disciplina de educação física adaptada, né? Que a maioria das vezes é uma disciplina ao longo do curso todo, de 4, 5 anos, e ele se preocupou em
cada semana da aula dele, ele levar um profissional de determinado tema. Uhum. Me levou para falar sobre autismo, me levou a Camila Fux para falar sobre esporte para pessoas com lesão medular, levou um Rafael Fiuza para falar sobre pessoas com deficiência intelectual. Opa! Então, o aluno, ele conseguiu, né, ter um olhar ampliado nesse sentido, mostrar que, opa, tem esse nicho aqui interessante, eu posso me capacitar. Óbvio, né, a graduação ele te dá uma base muito ampla para você estar no mercado de trabalho. Agora, se você quer trabalhar com a pessoa com deficiência, esporte adaptado, né, enfim, tem que ter capacitação. Né? Quando a gente fala de educação física, né, assim como a psicologia, era da saúde. Né? Então, saúde saúde é coisa séria, né? Ainda mais em época de coronavírus. Então, precisa ser baseada nas evidências. Né? O que tem? Né? O que os estudos mostram dos benefícios do esporte para pessoas com deficiência? Aquela pessoa que talvez, né, entra no processo depressivo, né? O que a psicologia aliada à educação física pode auxiliar nesse sentido? Será que essa pessoa tem tendências suicidas depois que ela sofreu um acidente de carro? A gente não sabe. Então, já tem vários estudos mostrando também que o exercício físico também é muito atenuante para pessoas com transtorno mental. Diga-se, hoje em dia, né, a saúde mental está em xeque, né, Camila? Sobre a ansiedade, depressão, né, os transtornos bipolares, que estão muito pouco falados, primeiro na área da educação física, né, psicose infantil, esquizofrenia. Recentemente eu fiz um post sobre o exercício físico para pessoas com esquizofrenia. Né? Então perceba que é muito amplo, né, esse cenário. Então a gente pode intervir em várias frentes, né? E, obviamente, a formação precisa ser continuada. Se a medicina eles estão sempre estudando, atualizando, então a educação física, psicologia, terapia precisa e deve sempre caminhar também nesse sentido. Acho que isso é muito importante. Então, em algumas instituições de ensino superior, quando eu dei palestra, eu até sugeri, por que não, né, em toda a graduação, falar um pouquinho, né, sobre os transtornos mentais, falar um pouquinho sobre as deficiências, né? Não esperar só uma disciplina, porque no módulo da disciplina de basquete, por exemplo, fala um pouquinho do basquete adaptado, quero ter ser expert, mas pontua. Na disciplina de natação, fala um pouquinho de natação adaptada, né? Enfim, no vôlei, joga ali um vôlei sentado, quero saber que existe, né? Dani, você está travando aqui para mim. Voltou? Agora voltou. Enfim, não sei se você conseguiu pegar o finalzinho, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Nós precisamos caminhar, né? Tanto em política pública, quanto em instituições de ensino superior, né? Porque é muito amplo. Será que a pessoa com deficiência também está no ensino superior? Será que tem oportunidade? Será que tem acessibilidade? Será que ele pode se... Eu fiz até uma live sobre o professor de educação física com deficiência no mercado de trabalho. Enfim, então é bem amplo, né? Sim, e você comentou um ponto muito importante, né, da questão de ter evidências científicas sobre essa área. E foi até uma pergunta aqui que a Adriana fez, né? Se você acha que a produção científica nessa área ainda é carente ou já vem havendo um movimento maior? A produção científica nacional, né, sobre esporte adaptado era muito boa, na minha visão. Recentemente, foi ontem, recebi um convite de uma autora chamada Márcia Greguol, e quem é do esporte adaptado conhece ela muito bem, ela é uma das referências pós-doutora, né, em educação física para pessoas com deficiência, e ela mandou um áudio, olha só, o pessoal de Santa Catarina, né, vai te procurar porque eu te indiquei, né, para fazer uma live sobre esporte para autista. E eu trabalho muito com as evidências, Camila, porque senão fica aquela coisa muito solta. Né? Não, a natação é um esporte completo. Mas completo em quê? Quem disse? Por quê? Porque eu acho. Porque eu acho. Né? E não é que é assim que funciona. Né? Então, a gente que é formador de opinião, né, Camila, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, nesse sentido, que a gente pode influenciar uma família para o bem ou para o mal. Sim. Se eu falo que o exercício físico ele é remédio, né, ou seja, ele atua como fatores, né, que auxiliam, né, na neuroplasticidade, eu preciso provar no sentido que, olha, tem esse estudo que está mostrando. Né? E a forma de condução tem que ser assim, tem que ser assada. Porque se eu falo que é remédio e for mal administrado, ele pode ter o efeito contrário. Né? Entendeu? Exatamente. Então, é algo muito sério essa questão. Então, eu levanto muita bandeira, né, da educação física baseada em evidência e, mais ainda, sobre a educação física adaptada e inclusiva também nesse sentido. Né? Porque nos dá credibilidade, nos dá conhecimento de causa, se eu for conversar com médico, se eu for conversar com terapeuta,
Conversar no sentido de não debater, de ir junto no mesmo caminho, né? Uhum, perfeito, perfeito, Dani. A Adriana fez outra pergunta aqui, eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho Vamos antes, lá. né? Ela Sem perguntou problema. como podemos melhorar a procura por um trabalho como o seu, né? Que nem todos sabem. E aí me lembrou um pouco da minha trajetória, na verdade, porque eu comecei a trabalhar com desenvolvimento atípico em 2014, lá no Mobile Infantil, né? E todo mundo que trabalha comigo sabe que eu trabalho tanto na clínica como no esporte. E sabem que eu sempre puxo a sardinha do esporte mesmo trabalhando na clínica, né? Então eu não lembro exatamente quem foi que me indicou o seu perfil no Instagram, mas foi alguém que trabalhava comigo também. E falou, caramba, Camila, olha aqui esse perfil, é um profissional de educação física, ele trabalha só com um exercício adaptado, só com esporte adaptado. Acho que tem muita coisa legal ali que você pode ver. E, enfim, né, eu comecei a te seguir, né? Comecei a ver as suas postagens, comecei a acompanhar um pouco do seu trabalho. E aí, em algum momento, a gente começou a ter contato, né? E aí a gente Chegou, né? começou a se conhecer, né? E realmente conversar sobre isso. E realmente, né? Se eu for parar para pensar no antes disso, eu não consigo saber, assim, de cabeça, os profissionais de outras áreas, né, especificamente da área de educação física, que trabalham com o esporte adaptado, né? Como é que você acha que pode melhorar exatamente esse ponto, né? Da gente conseguir ter mais profissionais como você que trabalham nessa área do esporte adaptado e como a gente pode chegar até eles. É bom começar assim do começo, como você falou, sobre o que é o esporte adaptado, né? O que Isso. é a educação física adaptada. Se a gente pensar nesse sentido, porque a gente temos algumas vertentes, né, que nos levam ao mesmo sentido, né, que é a inclusão. Então, de repente, a educação física adaptada é um processo de inclusão. A gente pensar no esporte adaptado ou educação física adaptada, ela é exclusiva para pessoas com deficiência. Ponto. Né? Então, isso não é demérito. Né? Por exemplo, na Paralimpíada, o cara que está lá na Paralimpíada, o cara que é amputado, está na natação e está ali porque ele quer, não porque ele foi obrigado. É alto Uhum. rendimento. E também a multidisciplinaridade está ali presente, latente. Né? Então, nós temos os esportes para pessoas com deficiência, em ambiente talvez segregado, mas um ambiente controlado, né, paliativamente, para você trabalhar determinado esporte. Vamos pensar aqui no basquete em cadeira de rodas, para pessoas com deficiência física ou motora, nesse sentido. Né? Nós temos também uma perspectiva da educação física especial. A gente pensar na escola especial, nós temos alunos com transtornos e atrasos no desenvolvimento. Uhum. Então, um ambiente estruturado, aquele aluno que tem, de repente, uma deficiência intelectual, um autismo mais severo, que ele precisa de um ambiente estruturado para ganhar habilidades, seja ela qual for. Até pensava na educação física inclusiva, é onde a porca torce o rabo, né? Onde que nós sonhamos tanto, né? Nós buscamos tanto essa perspectiva, mas nós estamos de um processo. Não pode colocar o aluno com deficiência assim aos lobos, de uma Uhum. forma que ele não está preparado, assim, não tem pré-requisitos. Nós temos também que ter responsabilidade nesse sentido. Pode ter que precisa de passar por essas etapas, né, desse processo. Então, os profissionais de educação física, ele precisa e deve, né, passar nesses ambientes, né, conhecer, né, saber que tipo de esporte ele vai utilizar numa educação física inclusiva, por exemplo, na escola, para uma criança que é amputada. Né, que tipo de esporte eu posso adaptar para que ele seja incluído. Né? Uhum. Então, são várias perspectivas. Então, nós precisamos sempre, né, Camila, pensar nos profissionais inclusivos, né, com perspectivas inclusivas. Né, que o profissional da escola ele comece desde a educação infantil já a fomentar esse tipo de abordagem, já trabalhar a diversidade, né, da criança que tem, por exemplo, uma síndrome de Down, e é mais latente visualmente, uma criança que tem paralisia cerebral, enfim. Então, ele precisa, né, pensar nessa perspectiva. Agora, para atuar nesse nicho de mercado e para ser um profissional inclusivo, precisa estudar sempre, né? Precisa entender, né, das deficiências, mas fundamentalmente do indivíduo. Então, eu Uhum. acho que hoje, Camila, nós temos muitos profissionais muito engajados nesse sentido, no Brasil todo. Né? Se a gente parar para pensar, a gente vê cada profissional, de repente, lutando sozinho em uma cidade, né? Mas, de repente, esse cara sozinho, ele contamina outros, contaminar no bom sentido, né? De que, Sim. oportunizando, você dá caldo. Você tem tiro. Hoje eu recebi uma ligação de uma mãe com uma filha de 21 anos com paralisia cerebral, que ela falou só, olha só, minha filha, ela se encontrou na bocha adaptada. Uhum. Algo que ela me provou o contrário. Eu não sabia o potencial que ela tinha e ela me surpreendeu. Eu falei, opa. Então as próprias famílias também, inclusive a própria pessoa com deficiência, ela se surpreende do potencial que ela tem. E como diz o meu querido amigo Jorge Teles, que acabou de entrar,
precisamos oportunizar, dar oportunidade, sempre. Nesse sentido, mais uma vez, repito, com estudo, com capacitação, porque às vezes, né, Camila, tem que ter amor, tem que ter... Isso tudo a gente sabe. Precisa amar o que faz, precisa amar o próximo, mas precisa sempre, né, dos estudos, né? O que tem dado certo, né, nas práticas com evidência lá nos Estados Unidos, opa, aqui lá, e por que não pode funcionar? Sendo que as deficiências são as mesmas, a cultura pode ser diferente, né? Mas as práticas, tudo que pelo mundo todo, a gente pode pegar todas as evidências da China, da Coreia, do Sul, dos Estados Unidos, né? Fazer as adaptações para as culturas, né, que a gente está envolvida e então, tá colocar melhorando. em prática. O próprio Jorge Teles aí fomentou aí uma live, né, acessível em Libras, ou seja, a Unilibras, né, está fazendo um trabalho, né, onde está eu e você, e lá na Unilibras tem uma intérprete em Libras. Né? Que legal. Então, e as coisas estão melhorando, né? As coisas estão mudando. Agora, precisa o quê? Unificação, ou seja, todo mundo junto, os profissionais, né, que também precisam também, fundamentalmente, né, Camila, ter também um suporte nesse sistema. Dani travou de novo. Ah, apareceu. Então, vamos lá. Voltou. Voltou. É porque não tem jeito, é isso aí mesmo. A gente trava e volta, a gente volta e trava. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que está melhorando, só que precisa mais. Precisa muito mais. Você precisa mais. A gente precisa sempre estar melhorando, né? E dando sempre oportunidades para as pessoas, desde uma linha assistencialista até uma linha onde aquela pessoa quer e pode pagar, sabe? Então, tem os dois lados. Né? Tem as APAES, que é um trabalho muito bacana, tem as associações esportivas para pessoas com deficiência de foro gratuito, e também tem aquele cara, não, quero fazer minha musculação, quero pagar, mas eu quero também ter acessibilidade. Eu quero ter um cara capaz de me dar treino, sabe? Então, é por aí também. Sim, sim. E uma coisa muito importante, né, Dani, que eu acho que para cada vez disseminar mais, né, essa área, são os profissionais, né, da área da saúde, aí eu vou colocar todos os profissionais, estarem engajados nesse objetivo também, porque depende necessariamente de nós, profissionais, para a gente poder fazer crescer essa área cada vez mais, né, e poder acessibilizar ainda mais a entrada dessas pessoas, né, que também têm suas necessidades, têm suas vontades, têm os seus desejos e também querem participar, querem estar integrados ali socialmente. É o trabalho de formiguinha, né? Que se une. Está colocando 1, 2, 3, 4, junta, opa, esse aqui faz barulho. Né? Barulho no sentido de quê? De informação. Porque eu acho que a informação, né, Camila, é uma arma muito poderosa contra o preconceito. Preconceito, ignorância no sentido da pessoa que é leiga, a pessoa não conhece. Né? Porque a deficiência, ela só é tocada em você. Se você tiver um familiar, ou se você é uma pessoa com deficiência, ou você trabalha com deficiência. O cara que não sabe, opa, ele não tem obrigação. Mas ele pode ser tocado no sentido de informado corretamente. Até mesmo no jornalismo, eles precisam também estudar para saber pronunciar uma informação correta. Né? Nomenclaturas vigentes, né? Os tipos de deficiência, sabe? Mas os trabalhos que estão sendo bem desenvolvidos. Né? Então, a imprensa também é muito importante nesse sentido. Nós, profissionais, precisamos também... o meu Instagram, por exemplo, é isso. Eu coloco lá. Sempre estou preocupado com, no mínimo uma vez por semana, colocar lá um artigo científico mostrando os benefícios, né, e a forma de aplicabilidade. Nesse sentido, a gente precisa se unir cada vez mais, todos os profissionais, seja de educação física ou não, né, junto com as famílias. Quer ver? Uma família que se aglutina muito é a família de pessoas com autismo. Né, estão cada vez mais fortes. A lei do autismo hoje leva a mãe a mãe que tem um filho com autismo, a lei Berenice Piana. Né, porque eles buscam, eles estão correndo atrás. Então nós vamos ficar de braços cruzados, né? Também a gente pode utilizar também o nosso poder de persuasão também. Não querer impor nada, muito pelo contrário. A gente vai querer sempre levantar a bandeira da inclusão, sempre com respeito e, fundamentalmente, né, Camila, com o diálogo. Que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Perfeito. Teve alguém que comentou ali, o comentário foi para cima, eu perdi quem era, né? Mas falou, os profissionais precisam se capacitar mais, com certeza. Né? Mas, assim, se a gente for parar para pensar, há pouco tempo, não tinham tantas formações, tantas capacitações assim na área. É um movimento que está começando a ser feito, por agora tem aumentado, mas antes a gente não achava com facilidade capacitações na área, por exemplo. Né? Então também não é uma coisa tão simples de se achar. E é exatamente esse movimento que os profissionais que já têm mais experiência, eles podem também
somar dessa forma, né? Oferecer formações, capacitações, workshops, palestras, enfim, né? Um movimento que você acaba fazendo muito, né, Dani? De oferecer palestras, de oferecer um debate, uma comunicação. Isso é uma coisa que eu vejo você fazendo direto. E isso é importante para levar E essa não pode informação, parar. sim, cada vez mais. Tem que ser cíclico. Isso é importante, né? Ficar enchendo o saco no sentido de as pessoas não jogar na tua cara aquele, né, e escrito assim na tua testa, inclusão. Que, opa, aquele cara só fala de inclusão. E é interessante, na minha época, Camila, mas na minha época, eu quando comecei a estudar sobre a literatura, assim, tinha muita pouca coisa para a nossa área de educação física. O que eu fiz? Eu fui buscar lá da psicologia, fui buscar lá do que os psicólogos, fui assistir palestras de psicólogo, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, enfim, e não tinha, eu falei, caramba, não tem nada na nossa área. Eu falei, ah, não, fiquei inquieto, fui atrás de uma amiga minha, que talvez você conheça, que é a Gabriela Lopes, né, que ela tem um olhar muito, né, inclusivo, me ajudou muito na minha graduação, inclusive, né, então eu falei com ela, Gabriela, eu estou com um monte de gente querendo fazer curso de educação física, porque eu levantei essa bandeira, só que eles perguntaram, cadê curso? E eu não procurei nenhum, né, na época. Ela falou, Daniel, vou procurar aqui, mas se eu não achar, a gente faz um. Aí eu já era o start que eu queria. E a partir desse momento, o meu primeiro curso foi com ela, foi sobre natação adaptada para pessoas com autismo. E nesse curso tinha ela, eu, um fonoaudiólogo e uma psicóloga comportamental. Então a gente já começou com uma linha multidisciplinar, que é fundamental. E a partir disso a gente falou sobre síndrome de Down e não paramos mais por aí. E talvez nesse sentido foi que influenciou mais pessoas a estudarem, talvez nessa perspectiva e buscar. Talvez, não estou dizendo que foi não. Né? Hoje, né, em 2021, eu consegui lançar, não sei se é inédito ou não, um curso online de educação física adaptada para o autismo. Né? Algo que, sei lá, 5, 10 anos não tinha. Não achava. Né? Então, não. se o cara do Amazonas hoje quiser comprar meu curso e ler, estudar, ele vai ter o acesso à ciência, à literatura, um vídeo, sabe? Né? Então está melhorando, só que eu falo sempre, precisa melhorar mais. E precisa sempre a gente aglutinar. Né? Por que não, de repente, algo multidisciplinar? Né? Porque do alto rendimento, desde a reabilitação e desde a inclusão, a multidisciplinaridade ela está ali latente. E isso é bom, isso é preciso deixar bem claro. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Se eu não tiver o apoio das famílias, dos outros profissionais, que vai ter um olhar que de repente eu não tive. Opa, Daniel, vai por aqui. Né? Porque se assim, assado, funciona desse jeito. Eu falei, opa. Né? E isso eu paro, escuto, adoro ouvir, adoro. Né? E por isso que esse debate é assim, né? Que a gente. Né? E quando eu vou fazer palestra no Brasil todo, né, Camila, a gente aprende muito. Sim. Porque eu pego uma bagagem lá do Nordeste, eu pego aqui do Sul, eu vou para caramba. Então, para mim, é enriquecedor. Né? Eu consigo me transformar uma pessoa cada vez melhor e mais pronta. Não digo que eu não sei tudo, não é assim que funciona, porque ninguém vai saber tudo. Né? Mas é bom a gente estar sempre preparado. Vai adquirindo mais experiência, mais conhecimento, né, ao longo desse trajeto. E uma coisa importante que você... O Matheus, desculpa, rapidinho cortar. O Matheus, por exemplo. Não, pode falar. O Matheus Miranda. Né? É um cara que eu contamina no bom sentido. Hoje ele é um professor inclusivo e com um olhar criterioso. Eu falo, Matheus, você está pronto no sentido que, cara, é o teu estilo, você tem um futuro brilhante pela frente. Né? A Natália que trabalha com ele era fisioterapeuta. Maravilhosa. Assistiu um curso meu e foi fazer educação física por influência do nosso curso na natação adaptada. Então nós precisamos ser influenciadores, né, do bem. Não precisa copiar, ser igual, nada disso, né? Ou de repente nem concordar comigo. Eu posso falar muita besteira, mas de repente, opa, será que é isso? Vamos investigar, né? Então é por aí. Sim, sim. Eu vou voltar só numa coisinha que você falou lá atrás, que não achava, às vezes, muito material, né, dentro da educação física sobre o esporte adaptado, e aí buscou em outras áreas, né, na psicologia, TO, na pedagogia, enfim. Mas uma coisa que eu acho que é comum a todos os profissionais da área de saúde que trabalham com a questão da adaptação, tanto no esporte como fora do esporte, é conhecer o desenvolvimento humano. Né? Isso eu acho que é um ponto importantíssimo, né? A pessoa precisa estudar sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento infantil, né? Saber o que é característico, o que não é característico, né? Ter uma ideia de como funciona esse desenvolvimento para realmente poder trabalhar em cima dele. Isso é o que eu acho que é um ponto muito fundamental.
E aí, né, pensando em tudo isso que você falou, Dani, você falou um pouquinho sobre as diferenciações, né, das adaptações. Aí tem o esporte adaptado para deficiência física, tem o esporte adaptado para transtornos mentais, né, para o desenvolvimento atípico. E aí, pensando nesses tipos de adaptações, quais você acha que são os maiores desafios para poder fazer essas adaptações? Primeiro, dependendo de onde você trabalha, né? Se você tem recurso, isso é muito importante. Se você tem respaldo, se você tem carta branca de você, de repente, num ambiente de trabalho que você não tem essa estrutura de você ter a autonomia para poder intervir de outra forma, mas, obviamente, com poder com conhecimento de causa, né? Uhum, Adaptações para pessoas com deficiência física, você também saber, né, motora, né, saber, e isso que você falou é bem interessante, como é que é o desenvolvimento de uma pessoa, motor, de uma pessoa típica, ponto, né? Até que ponto ela tem que estar andando, até que ponto ela tem que, né, enfim, estou dando assim, né, as fases do sim. movimento lá, pegar lá a pureza do desenvolvimento de Galahu, opa, o desenvolvimento humano é assim, ponto. Obviamente que tem variações, né? E que tipo, e qual é a discrepância de uma pessoa com atraso de desenvolvimento que já não fala, ou fala poucas palavras, opa, então precisa se inteirar nesse sentido, conhecer lindamente, né, o desenvolvimento típico para saber intervir com pessoas com desenvolvimento atípico. Mesma coisa para a pessoa com Uhum, deficiência física. É um sentido. Pessoa com deficiência intelectual talvez não precise de adaptações físicas, né, mas pode precisar de outras situações. Pessoas com autismo podem ter outro tipo de adaptações, como acessibilidade estrutural, tecnologia assistiva, por exemplo. Não precisa de rampa, não precisa, talvez não precise, né? Mas uhum. talvez possa precisar de um ambiente estruturado, facilitador Diferenciado, né? de aprendizagem, porque, vamos supor, ele está numa sala fazendo motricidade, do lado está tendo, né, o karaokê da Xuxa, né? Como é que... Isso é acessibilidade, será que... Sim. Nada contra a Xuxa, pelo amor de Deus, né? Eu estou falando com relação a muito barulho, né? Sim. Será que ele vai se organizar? Estou dando um exemplo, né? Então, as adaptações, Camila e amigos, eu acho que vai acontecer de acordo com cada indivíduo. Uhum, Então, e o mais importante é partir de um princípio, né, de uma avaliação criteriosa, de uma anamnese minuciosa, né, e partir dentro de um objetivo. Fiz uma anamnese bonitinha, se o indivíduo toma medicação, se o cara com lesão medular tem bexiga neurogênica, se aquele cara com síndrome de Down tem uma instabilidade atofacial, se aquele cara com autismo, né, tem um déficit, né, comportamental muito acentuado. Então, eu preciso saber, né, ter esse início ali bem bonitinho e saber intervir também de uma forma multidisciplinar para atingir um objetivo, né? E a partir do momento desse objetivo, vamos fazer o trabalho, né, com as validações científicas, mas sempre pensando numa meta. Né? Se uhum, aquela criança com autismo não entrou na quadra na primeira semana, em quanto tempo ele vai entrar na quadra e que tipo de ferramenta eu vou utilizar? uhum. Então, são essas adaptações, são essas estratégias que o profissional de educação física tem que ter para cada indivíduo. Até porque se a gente colocar 10 autistas aqui na live, são 10 autistas diferentes. Sim. Ainda mais falando do espectro, né, Camila? Aqui Uhum. é aquele guarda-chuva ou é aquele degradê em tons totalmente distintos, talvez, né? Com características parecidas, mas são diferentes entre si. Então, as adaptações vão acontecer de acordo, né, com a sua vivência, né? Mas é muito importante você ter sempre expertise, né? Porque senão você Uhum. pode dar muito espaço para trás, né? E aquela pessoa com determinada deficiência, de repente, nem volte ali para o instituto, enfim. Então, é muito importante. É algo delicado, mas é algo totalmente possível. Possível, Sim. né? Uhum. E essa questão que você comentou é muito importante, né? Da gente conhecer o indivíduo com o qual a gente está trabalhando, né? Porque você deu o exemplo aí do autismo, que é um espectro enorme, né? Muitas pessoas que talvez não tenham conhecimento, talvez dividam o autismo em leve e severo, né? Acabou. Apenas acham que é só isso. E não, existem diversos graus entre o leve e o severo, né? E É, cada um vai responder de uma forma, né? Cada um vai ter a sua individualidade. E isso é muito importante a gente perceber, identificar, né? Conhecer como é que ele vai funcionar ali e fazer sim uma forma que para ele seja confortável, né? Aí eu falei do autismo, mas isso na verdade serve para qualquer outra claro, síndrome de Down, serve para alguns outros transtornos mentais e também serve para deficiência física, né, Dani? sim, sim. Inclusive, lá no nosso espaço, né, a gente recebe
todas as faixas etárias, né? Eu bato muito na tecla do adolescente e do adulto com deficiência, seja ele qual for. Todo mundo cresce, né? E quando cresce, vai fazer o que da vida, né? Precisa ter oportunidade também para tal. E de repente pode ser o esporte, né? Pode ser qualquer outra coisa, pode ser dança, pode ser música, pode ser eletrônica, pode ser arte, pode ser o que for, né? Aquilo que ele queira fazer, mas precisa oportunizar. Então, no nosso espaço, a gente tem aulas, né? Adaptadas e inclusivas. Depende muito do objetivo que a família chega, de indivíduo. Ah, não, eu quero trabalhar o meu condicionamento físico, né? Temos lá alunos com lesão medular, que usam cadeira de rodas, com um ambiente totalmente acessível, né? Temos que, obviamente, que a demanda muito grande de autistas, né? Mas eu estou lá com esquizofrênico, eu estou lá com Down de 35 anos, né? Enfim, e tudo sempre com um trabalho multidisciplinar, né? Sempre com essa linha, né, do olhar, obviamente que cada um na sua seara, mas é muito importante, enquanto profissional de educação física, né, que trabalha com pessoas com deficiência, né, não digo saber, mas estar preparado, né, para atender a demanda e principalmente as faixas etárias. Vamos supor, o cara com síndrome de Down de 35 anos, será que é difícil? Pode ser que seja, mas também pode ser que não seja, depende muito, né? Aí fica aquela coisa do estigma, né, que o Down é anjinho, é o cromossoma do amor, que são muito amáveis, e nem sempre é assim, né? Cada um tem as suas características próprias, né? Exatamente. Assim E como a gente qualquer fica outra pessoa, como né? qualquer outra pessoa. Né? E isso que é bom frisar, né, Camila? Porque talvez as pessoas com síndrome de Down têm mais características semelhantes, né, do que a nossa, do que diferenças. Aí fica ali rotulando, que não sei o que tal. Gente, né, vamos passar para a página B, né? Senão tem caminho. Exatamente. Quando você pega algum caso assim mais grave, Dani, que tem aí questões comportamentais graves, talvez, você faz esse trabalho junto com outro profissional ali perto, por exemplo, um psicólogo, ou vocês fazem um trabalho separado, mas se falando? Depende muito do caso, né? Então, geralmente, quando chegam os casos mais severos, né, e eu dou muito sorte com os casos severos, sorte no sentido que, né, o autista leve, né, não parece muito para mim, né? Eu queria muito que o Messi aparecesse para mim, mas não vem, né? O Messi nem é autista, né? Segundo o pai dele, né? Enfim, isso aí As fica pessoas falam. uma discussão Fica, eterna, ninguém fica uma discussão sabe. eterna. É o problema dele lá, se é ou não é. Agora, para mim é um desafio muito grande, o autismo moderado para severo. E é isso que eu gosto, né? Talvez aquele que precisa mais de você, né? Então, a gente sabe que, baseado lá nos critérios diagnósticos, né, o DSM-5 fala, se é severo, seja muito apoio. Então, eu também vou precisar desse apoio, né? Seja ele da família, seja ele do profissional que atua com ele. E dependendo do caso, em alguns momentos, os pais até pedem, será que o terapeuta dele pode assistir a aula? Ele não só vai assistir, como ele vai participar, e vai colocar a mão na massa. Por quê? Porque depois ele vai dar continuidade. Porque na minha aula ali, é uma coisa, né? A gente quer que essa coisa generalize, ou seja, ele fique, né, viável em outros ambientes, né? E é isso o mais importante, qualidade de vida, autonomia nesse sentido. Então, os alunos do autismo severo, em alguns casos, os próprios terapeutas, os psicólogos, né, eles entram junto comigo. Então, eu tiro informações, ele tira informação comigo, eu peço ajuda, ele me pede ajuda. Isso quem ganha é o aluno, é o paciente. Isso que é muito importante. Quando a gente pensa nesse olhar, né, multidisciplinar, né, quem ganha é o indivíduo. Eu não posso ficar aqui querendo discutir. Eu posso discutir, né, as formas de técnicas. Opa, isso aqui talvez eu não concorde, porque eu acho que, né, é diferente. O diálogo é nesse sentido, né? E também tem a psicóloga que me indicou, que ela é lá da Zona Norte, me indicou para a Zona Oeste, né? Estou indicando um aluno para você aí, né? Vê o que você acha e me fala. Então, a gente fala de longe. A gente está trocando essa ideia. Então, depende muito de caso para caso. Recentemente, mais conhecido como ontem, de um aluno severo também, inclusive uma psicóloga comportamental, ela me mandou uma mensagem, Daniel, estou preocupado com o Lucas, que é o nosso aluno, né? Que é adolescente, então na adolescência. É um tempo parado, né, nessa questão da quarentena. Posso fazer um grupinho aqui, uma chamada de vídeo com você, com o terapeuta ocupacional e com a fono? Eu falei, opa, graças a Deus, eu queria tanto essa oportunidade. Isso para o profissional, para mim, é maravilhoso. Né? São 4 olhares diferentes, né? Então a gente fez lá uma chamada de vídeo, o terapeuta ocupacional deu a posição dele, eu dei a minha posição, a fonoaudióloga e a psicóloga. Né? E quem ganha é o indivíduo, é a família. Então, eu acho que são várias possibilidades de intervenção multidisciplinar ou interdisciplinar. O profissional de educação física precisa estar à vontade também, mas também precisa saber se posicionar, né? Saber dialogar
Isso é muito importante, né? Então, adoro trabalhar com grupos, em alguns casos, sabe que é difícil, né? Porque tem as questões, não sei de ego, mas de temperamento, né? Uhum. Né? Enfim, tem uns que são mais cri-cri, tá? Mas são, enfim, Sim, a gente tem que sim, saber separar, né? O CPF do CNPJ. Então, uma coisa, exatamente, né? Mas eu exatamente. acho essa troca tão importante, né? Fundamental, E né, para a fundamental. evolução da pessoa. É fundamental, né? E isso que você pontuou é importante, né? Porque tem, sim, alguns profissionais que têm uma guerra de ego, né? Não, o meu trabalho é mais eficaz para aquela pessoa e, na verdade, assim, é um conjunto de fatores que vai fazer com que aquela pessoa evolua. E é importante entender que todos esses processos vão ser importantes para a evolução dessa pessoa. E é por isso a minha briga, não minha briga, né? A minha busca é para mostrar que o exercício físico precisa fazer parte dessa questão multidisciplinar. Fazer Sim. parte dessa rotina dessa pessoa com deficiência, talvez tome uma medicação, talvez seja um cara agressivo, talvez está acima do peso, compulsão alimentar, e já faz as terapias convencionais, mas que talvez necessite dessa válvula de escape que é o esporte, que Uhum. também está ligado à saúde mental, né? Que também Uhum. está. Travou um Travei? pouquinho. Espera aí, deixa eu ver se volta. Tá me avisando aí. Voltei? Voltou, voltou. Voltei. É importante, se o médico falar que tem que tomar medicação, quem sou eu para discutir com o médico se é problema Uhum. dele, né? Mas eu também falo que o exercício físico também promove substâncias, né? Que também são parecidas com medicação, como, por exemplo, Sim. TDAH. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso na outra live. A pessoa com TDAH tem dificuldade na síntese, né? E no neurotransmissor, que é a dopamina. E o Uhum. exercício físico, ele contribui também nesse processo, né, dessa síntese de dopamina. Então, por isso que eu falo que precisa ter esse contato. Por exemplo, a criança com autista que usa risperidona. A gente sabe na literatura que a risperidona tem um efeito cascata de índices bioquímicos que pode levar a criança ao sobrepeso, com índice glicêmico lá em cima. Então, é o cobertor curto, cobre a cabeça, descobre o pé. Então, o Uhum. exercício físico precisa entrar, né? Não porque eu quero, mas que talvez porque Uhum. ele precise muito. Uhum. Uhum. Dani, você consegue falar um pouquinho para a gente sobre as adaptações, né, que podem ser feitas ou como são feitas, né, desde a iniciação, né, até talvez o alto rendimento? A adaptação, ela vai de encontro àquilo que você vai trabalhar. Qual o objetivo? Né? Que tipo de adaptação eu vou fazer? Adaptação física, uma adaptação curricular, uma adaptação é, atitudinal? A gente precisa perceber isso. Né? Se for numa saúde e qualidade de vida, a gente precisa, né, no nosso espaço, por exemplo, ter essa perspectiva, né, de saúde, qualidade de vida e processo de inclusão. Você saber, se a criança usa cadeira de rodas, será que o banheiro está lá adaptado, está acessível, está bonitinho? Será que eu posso colocar essa criança no chão, tiro da cadeira, colocar no chão? Será que esse Uhum. chão, né, está seguro para esse indivíduo? Né? Se eu for trabalhar numa quadra, criança com lesão medular, por exemplo, será que ela vai estar segura, né, no chão da quadra? Ou na piscina? Se a piscina está quente, está frio? Será que ela tem sensibilidade? Será que eu preciso colocar um tapete de borracha para dar mais um conforto? Será que eu preciso tomar cuidado que a piscina não tenha ranhuras ou azulejo quebrado? Então, eu preciso fazer essas observações e possíveis adaptações. Por exemplo, piscina para pessoas com deficiência física, né, que Uhum. não tem um elevador mecânico. Nenhum lugar tem, só em centro de reabilitação. Né? Então, a acessibilidade somos nós. De que forma que eu vou adaptar para que ela entre na piscina de forma segura? Né? E trabalhar fundamentalmente esse processo de independência, tá? Que esse indivíduo com deficiência ele consiga entrar no ambiente esportivo, né, com autonomia, consiga fazer as suas atividades físicas com independência, consiga sair, consiga tomar banho e ir embora. Uhum. A gente sabe que nem sempre é assim, por uma série de fatores. Então, a gente precisa saber de que forma eu vou adaptar isso. A mesma coisa para um autista, né? Será que de tarde ele vai render tanto quanto de manhã? Porque de manhã ele tem uma medicação muito forte. Opa, então vamos passar para tarde. Será que se ele não conseguir entrar dentro do meu estúdio, de forma que eu vou, já coloco uma musiquinha que ele gosta, ou já aviso, já faço um suporte visual para ele, desde a casa dele até o meu ambiente de trabalho. Eu falo assim, ó, mostra aqui para o aluno, essa foto aqui é onde que ele vai começar a aula hoje. Né? Bota até minha foto. Por mais que seja a Uhum. minha cara é feia, mas ele já sabe que vai acontecer, vai me encontrar lá.
Então você vai dar um suporte visual para ele até chegar, no ambiente. Né? Então é muito importante. Para o alto rendimento é a mesma coisa, porque no alto rendimento, como nas práticas paralímpicas, né? O cara que tem uma deficiência severíssima, né? E precisa participar da bocha, utilizam a calha para ele utilizar, para ele empurrar a bola lá pro chão. Né? Mesma coisa para natação. Se o cara não tem os dois braços, não tem as duas pernas, como é que ele vai dar uma partida? Será que é segurando um pedaço de pano com a boca e o técnico vai segurar ali e depois solta? Será que ele vai ter que partir de dentro da água, eu seguro no pé dele e ele depois começa as braçadas? Então, será que a pessoa com deficiência visual na natação, seja para iniciação ou alto rendimento, pode ser adaptações diferentes? Desde o meu comando verbal na piscina, do meu comando tátil dentro da piscina com ele, né, até no alto rendimento, que é o tapper. Ele vai nadando, crawl, e tem uma vara muito grande, com uma bola de borracha na ponta, eu toco na cabeça dele no ombro, ele já sabe que faltando duas braçadas, ele tem que fazer a virada, ou a chegada. Então é preciso que o profissional precise intervir nesse sentido, desde a iniciação ao alto rendimento, utilizando a criatividade, né, porque fatalmente, em muitos lugares, não vai ter recurso, nem financeiro e nem materiais, então ele pode fazer, por exemplo, nos meus cursos de natação adaptada, a gente não utiliza TAP, a gente utiliza cabo de vassoura, né, e na ponta a gente coloca uma bola de borracha e vai utilizar o TAP. Né? Então, a gente precisa ter criatividade. Queremos materiais maravilhosos nas escolas? Queremos, mas nem sempre é possível. Né? Se na escola, por exemplo, eu quero fazer um vôlei sentado, não tenho rede, e aí, como é que eu vou fazer? Né? Será que se eu colocar as cadeiras empilhadas, eu posso fazer uma barreira? Será que os cones podem ser... será que eu posso fazer uma linha imaginária com os próprios alunos? Será que os alunos podem usar a criatividade deles para auxiliar nesse sentido? Então, tudo é adaptável. Ótimo, ótimo. Isso é realmente muito, muito importante, né? Da gente pensar e pontuar, né? Porque a gente sabe que o esporte em si só aqui no Brasil tem muitas deficiências, né? E o esporte adaptado, a gente sabe que acaba sofrendo muito mais exatamente por talvez não vender tanto quanto o esporte, né? Normal. Então, acho que os desafios acabam sendo maiores também por conta disso, pela falta de investimento, né? Dani, eu estou controlando aqui o tempo, que eu sei que você tem uma outra live daqui a pouco, então vou fazer uma última pergunta, né? Para a gente poder ir fechando. E aí, se você quiser depois falar sobre a outra live que você vai fazer, chamar o pessoal para assistir também, tá? Mas como é que você está conseguindo atuar nesse momento, né, de pandemia? Você ainda está presencial com algumas pessoas? Você consegue fazer orientações com a família? Como é que você está conseguindo fazer? Primeiro, é muito importante a gente pensar e mostrar que, de fato, o isolamento social é fundamental, né? Fique em casa, né? Pessoas com deficiência podem estar, sim, em grupo de risco, inclusive com mais chances de pessoas que não têm deficiência, né? Estude, leia as evidências, não está lendo aí que o grupo de WhatsApp da vovó, com todo respeito à vovó, né? Mas procure saber o que é, né? Vai lá no Ministério da Saúde, vai lá no OMS, né? Vai lá no artigo no PubMed, vê lá o que tem, o que não tem sobre o Covid-19, inclusive para pessoas com deficiência. Eu procurei alguns infectologistas, né? Pessoas com autismo estavam no grupo de risco, pessoas com síndrome de Down que têm cardiopatia, então é importante tomar cuidado nesse momento, né? Isolamento social. Segundo, primeiro, se você tem alunos e os pais dos alunos, uma palavra de conforto. Né? Primeiro, calma, vai passar, a gente sabe que é uma situação difícil, para todo mundo vai ser difícil. Vamos procurar ajuda dos psicólogos para nos ajudar nesse momento, né, com a saúde mental que está em xeque, né? Não só das pessoas com deficiência, a nossa também. Né? Então, muito importante nesse sentido, estreitar essa relação e saber de que forma a gente pode contribuir. Observar também se o seu conselho federal da sua área de atuação está liberando os trabalhos online. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ética também profissional. Isso é muito importante. Então, nosso conselho liberou, né, as assessorias. Agora tem que tomar muito cuidado com as ofertas de aulas oferecidas por aí, né, porque tem muito gato por lebre. O cara fala, faz acontecendo comigo, o cara nem informado é. Então procura, se o cara tem um conselho, se está registrado no conselho. Isso é muito importante. Então, estou sim preocupado com meus alunos, principalmente com os alunos mais severos, não só autistas, mas que eles têm uma dificuldade muito grande motora, intelectual e adaptativa, né? De que forma eu posso contribuir para que, pelo menos, eles se movimentem,
né, de alguma forma, né, em tempo de quarentena, que não seja atividade física ou exercício físico, né, planejado, mas que as mães consigam brincar mais, Uhum. dançar com o filho, fazer um jogo, fazer com que as crianças com deficiência participem mais das atividades diárias, lavar uma louça, estender uma roupa no varal, isso tudo é movimento aqui, a moça Sim. ensina, né? Uhum. Arrumar a cama, né? Então isso é muito importante, ser mais um pouco ativo, né? Mesmo em casa. Então nós estamos tendo esse cuidado muito grande de orientar as famílias, né? Nesse momento tão difícil, está sendo difícil para todo mundo. Mas repito, fique em casa. Perfeito, Dani. Né, uma coisa muito perfeita que você falou também é buscar profissionais especializados, habilitados e capacitados. Né? Porque com esse Exatamente. boom na internet, né, todo mundo oferece muita coisa e a gente sabe que tem coisas que talvez não estejam, não estão aptas para qualquer pessoa fazer, né? Tendo algum tipo de deficiência ou não. E aí tem maior chance de lesão, né, de ter algum outro tipo de problema. Então, buscar profissionais capacitados, especializados é fundamental. Aquela velha máxima, né? Ah, todo mundo tem um pouquinho de psicólogo em si. Não. Quem é Não, psicólogo é quem é formado. Então vai procurar ele, exatamente, tá? Então para com esse exatamente. negócio. Uhum. E isso para todos os profissionais, né, Dani? Exatamente. Nutrição, educação física, Isso. fisioterapia, né? Todo mundo Cada um acha no seu quadrado. que consegue fazer de tudo um pouco, mas não, né? É uma É, graduação aí longa que precisa de pois é. especializações e é importante a gente buscar esses profissionais, principalmente Isso. nesse momento, né? Eu não digo só nesse momento, mas Exato. principalmente por talvez estar um pouco mais difícil. Então, para a gente Verdade. conseguir fazer as coisas de uma forma correta, não ter nenhum tipo de prejuízo físico, emocional ou algo do tipo, né? Para a gente ter esse cuidado. Exatamente. Pode ter efeito contrário. Exato. Dani, eu vou te liberar, né? Que eu sei que sua agenda está corrida hoje, mas eu queria muito agradecer, né, Ah, em muito nome da legal. Soperge, por Eu que você ter agradeço. aceitado o nosso convite. Foi Obrigado pelo ótimo, carinho, né? É um Camilo. tema muito importante a É gente muito gostoso. realmente falar sobre isso, né? E eu só tenho a agradecer que você fez ótimas contribuições e vai ficar aqui ao vivo, gravado para todo mundo escutar, que eu tô te devendo uma visita. E assim que acabar essa, essa Vera situação, Matos já foi lá no nosso espaço. Você ainda não foi. até a Vera já foi, eu ainda não fui, né? Tá certo Mas aí. assim que acabar, estou me comprometendo aqui ao vivo para milhões de pessoas em rede nacional. Tá vendo aí, ó? E assim que acabar isso, eu vou lá te visitar. A gente vai sentar, porque eu estou com várias ideias na cabeça também para a gente colocar Show isso disso. no Fazer junto. papel e colocar em prática, que eu acho que a gente só vai agregar ainda mais para essa área. Então, fala um pouquinho aí as suas considerações finais para se É, despedir do pessoal. pessoal, estou com o meu curso online, é para todas as pessoas, é um curso, não é pós-graduação, nada disso. Então, pessoas, né, que têm filho com autismo, seja professor, estudante, até mesmo profissionais da saúde e educação, curso online, 100% online, né, com valor bem acessível, parcela em 2 vezes, o link está na minha bio, curso de educação física para pessoas com autismo, ou seja, desde os benefícios dos estudos, né, desenvolvimento motor, estimulação precoce, educação física escolar, adolescência e fase adulta e dicas com práticas baseadas em evidência. E daqui a pouco eu vou estar numa live sobre exercício físico para crianças com TDAH. Então, Muito bom. tem muita coisa boa também. Camila, parabéns aí pelo trabalho, sabe que eu sou teu fã, porque é um profissional que eu admiro muito. Não, espero que tenha mais profissionais assim, né, nesse Brasil, e você sabe que você pode contar comigo sempre. Um beijo grande aí. Com certeza, Dani. Muitíssimo obrigada. E vamos em frente, vamos juntos, sempre, né? Vamos embora. Um beijo, Dani. Beijão. Brigadão. Eu Tchau, que gente. agradeço. Boa noite. Valeu.